Nada em vão, tudo que vem para ensinar. Hoje vamos aprender as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Página 110 da nossa apostila. Razões trigonométricas. O que eu quero que vocês aprendam no final dessa unidade? Reconhecer as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo. É o que a gente vai fazer na aula de hoje. E utilizá-las para resolver e elaborar problemas. Para início de conversa, estou trabalhando na construção de uma casa de 2 andares e não sei como fazer a escada interna. A única coisa que eu sei é que o pé direito da casa é de 270 centímetros. Fique calmo, Bruno. Vou te explicar uma coisa que vai resolver todos os seus problemas. Puxa, Luiz, muito obrigada. Basicamente, o que você precisa saber é que o ângulo de inclinação mais favorável para as escadas internas é de 30 graus. Sei, que mais? Mais nada. Isso é suficiente para começar a organizar. Depois conversamos. Tchau. Então, até agora, nós estamos trabalhando no triângulo retângulo, medida, as relações métricas sobre medidas de lados. Agora nós vamos estudar a medida de ângulos e lados. Eu quero que vocês assistam esse vídeo que está nesse endereço. Os comentários sobre o vídeo. O que significa trigonometria? Nós podemos dividir essa palavra em 3. Tri, 3. Gono, ângulo. Metria, ou metrim, medidas. Então, medir os ângulos do triângulo e as medidas dos seus lados. Então, a trigonometria estabelece as relações entre os ângulos agudos do triângulo retângulo e as medidas dos seus lados. Então, está aqui o triângulo retângulo. Nós vamos trabalhar agora com a linha do ângulo de 90 graus, com esse ângulo agudo e com esse, mais as medidas dos lados. No meio, os lados do triângulo retângulo em relação a um ângulo agudo. Vamos pegar esse ângulo agudo. Aí nós vamos, antes, só quando era triângulo retângulo, o segmento vermelho e hipotenusa. Esses dois que ajudam a formar o ângulo de 90 graus são os catetos. O que está de frente para o ângulo de 90 graus é o cateto oposto. O que ajuda a formar o ângulo, esse ângulo alfa, é o cateto adjacente. Adjacente é que está junto, que está próximo. Então, nós temos o lado que é a hipotenusa, que é de frente para o ângulo de 90 graus. E temos os catetos, que formam o ângulo de 90 graus. Agora, se ele estiver de frente para o ângulo dado, cateto oposto. E se ele estiver junto, ajudando a formar o ângulo, cateto adjacente. Quais as relações trigonométricas que serão estudadas? O seno do ângulo alfa, que nós podemos abreviar como sendo
seno de alfa, só seno, tira o ozinho. Depois, cosseno de alfa, que a gente abrevia, cos de alfa. Tangente de alfa, que nós vamos abreviar por TG de alfa. Se encontrar TAG, também está correto. O que significa seno de alfa? Observe o triângulo aqui do lado. Ó, nós falamos que as relações trigonométricas são uma razão entre a medida dos lados. Então, nós temos que, se eu pegar a hipotenusa e o cateto, nós vamos ter seno de alfa, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, vai sair o lado verde do triângulo para a gente ver o que significa cosseno do ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa, nós vamos trabalhar com o cateto adjacente e com a hipotenusa. É cateto adjacente sobre a hipotenusa. E nós vamos também ver a tangente. Viram que eu tirei a hipotenusa e a tangente do ângulo alfa é a razão entre os dois catetos. O cateto oposto aparece no numerador e o cateto adjacente no denominador. Ou a gente pode falar porque é razão, o termo correto é antecedente e o cateto adjacente o consequente. Então, essas três relações que são objeto do nosso estudo. Então, quais as diferenças que a gente tem? Quando eu estudava as relações métricas no triângulo retângulo, esse amarelinho aqui do lado, só importava o ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa, e os lados que ajudam a formar o ângulo de 90 graus, os catetos. Agora, o ângulo, quando eu vou trabalhar com as relações trigonométricas, além do ângulo de 90 graus, eu preciso trabalhar com mais um ângulo agudo, mais um ângulo. E, em relação a ele, o cateto tem sobrenome. O que está de frente ao ângulo θ é o cateto oposto a θ. O cateto que está junto do ângulo θ é o cateto adjacente. Mas para que servem as razões trigonométricas? Alguma vez pensou como é que há mais de 2000 anos se conhece a distância da Terra à Lua? Ora, eu quero saber essa distância, que não tem como nem instrumento para eu medi-la. Aí o que eu faço? Crio um triângulo imaginário entre os raios solares e a distância da Lua até a Terra. E outro raio solar é esse C. Então, nós temos o quê? Um triângulo retângulo imaginário. Então, serve para astronomia. Ou ainda, como se calcularam o diâmetro do nosso planeta, numa altura em que não existiam máquinas de calcular, computadores e nem qualquer aparelho eletrônico. Então, novamente, eles pensaram para que calcular essa distância ao centro da Terra, eu imaginava
Ou eu pegava uma cidade aqui, depois pegaria outra cidade um pouquinho mais distante e formava aqui um triângulo. De Alexandria até Suiane, até o centro da Terra. E aí nós tínhamos um triângulo e a gente podia calcular, através desse triângulo, os raios da Terra, da Lua e de qualquer outro, da Terra, do Sol e da Lua. E os navegadores antigos conseguiam se orientar no vasto oceano sem qualquer ponto de referência terrestre. E isso, eles começaram aqui a construir um artefato que é o início o princípio do teodolito, que a gente tem até nos dias de hoje. E faziam rotas, traçavam rotas através desse aparelho. Também era usado para calcular a distância da Terra ao Sol. Aqui, olha, e nós vimos também lá naquela historinha, né, que nas construções também a gente utiliza. Não só construções de prédios, de casas, mas como de pontes e de qualquer outro viadutos que vocês quiserem. Para a construção de estradas. Aqui nós temos o teodolito, que é do século XIX, e aqui o teodolito moderno que nós chamamos de estação total ou taqueômetro. Mas como chegaram a essa conclusão das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente? Imagina-se que eu tenho um avião que vai decolar, vai levantar voo, sobre um ângulo θ. E eu quero saber qual a altura que vai estar esse avião nos pontos B1, B2, B3, B4. Ora, a altura é um segmento que é perpendicular à pista, ao chão. Então, nós temos aqui, A, B1, C1, um triângulo retângulo. Depois, A, B2, C2, outro triângulo retângulo. A, B3, C3, outro triângulo retângulo. E observe, e são vários triângulos retângulos. Observem que a gente sabe que esses triângulos são semelhantes. Por que que a gente sabe que ele é semelhante? Porque os três ângulos desses triângulos são os mesmos. Olha, o ângulo θ é comum a todos eles, porque tem um vértice comum. Esse ângulo aqui é 90 graus, porque estou falando de distância, de altura, que é perpendicular. E esses outros todos aqui também são alturas perpendiculares. Se eu pensar aqui que eu tenho um feixe de retas paralelas, cortadas por transversal, esse ângulo de B1 com esse ângulo de B2 são correspondentes. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Aí a gente vai comparar, vai pegar e medir. Quem que eu vou medir? O cateto oposto, que é esse marronzinho, com o cateto verde, que é o cateto adjacente. Então, nós temos aqui
faz a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, eu tenho a tangente. Depois, se eu pegar a hipotenusa, que é azul, e o cateto adjacente, eu tenho quem? Ó, o azul é a hipotenusa, o verde é o cateto adjacente. Essa razão nos dá o cosseno. E, por último, se eu pegar a hipotenusa e o cateto oposto, eu tenho, essa razão nos dá o seno do ângulo θ. Então, as relações trigonométricas no triângulo retângulo é seno do ângulo alfa, aí cateto oposto, que é o segmento verde aqui, olha, de frente para o ângulo alfa. Depois, eu tenho a hipotenusa, que é o segmento vermelho, que está de frente para o ângulo de 90 graus. E nós temos que essa relação, essa razão, é chamada de seno de alfa. Chamou seno como poderia chamar qualquer outro nome. Depois, ele vai pegar a outra relação, que é entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e chamar de cosseno. Então, eu deixei aqui vermelho a hipotenusa e vou marcar o cateto adjacente, que está junto do ângulo alfa. Essa razão é o cosseno. E, por último, a gente vai tirar a hipotenusa e trabalhar com os dois catetos. Cateto oposto sobre cateto adjacente nos dá a tangente. Lembrando que os catetos ajudam a formar o ângulo de 90 graus. Aqui, eu repeti novamente, colocando aqui do lado para identificar o segmento cateto oposto, AB. A hipotenusa é o cateto AC, azul. E assim por diante. Eu uso mais cosseno aqui, gente, é com 2 S, tá? Na página 116, nós temos uma tabela, que quando esse ângulo a gente não sabe, e não tem uma calculadora perto da gente, e tem que ser uma calculadora, não pode ser das mais simples, não. Aí nós temos uma tabela onde eu vou pegar os valores de seno, cosseno e tangente. Então, por exemplo, eu venho e falo para você, calcule o seno de 44 graus. Eu venho na coluna do ângulo, acho 44. A primeira coluna, rosa, é o seno. A segunda é o cosseno. Na segunda aqui, olha, é 0,719. Agora eu vou falar o cosseno, a tangente de 85 graus. Achei o ângulo de 85 graus, vou ver aqui. É 11,43. Então, gente, nós temos aqui como consultar. E sempre vai variar de 1 até 89 graus. Porque somando esses dois ângulos agudos dá 90 graus, com mais 90, que já é do triângulo retângulo, dá 180 graus. Para ter mais de 90 graus é quando a gente vê o ciclo trigonométrico. Aí nós vamos ter ângulos maiores que 90. Vamos ver os exemplos
para vocês ficar mais fácil de vocês entenderem. Número 1. No desenho abaixo está representado um instante em que um satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena receptora. Qual é a distância S? É essa aqui, ó. Qual é a distância S que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora? Olha, não foi dado a tabela do seno, cosseno e tangente do ângulo de 57, mas foi colocado aqui nesse quadradinho as 3 razões. Por que coloca as 3 se a gente vai usar só um? Se eu colocasse só um, eu estaria te induzindo a aplicar aquela relação. Eu quero que você faça análise e descubra qual será a relação adequada para esse problema. Então, eu coloquei aqui a tabelinha. Seno de alfa é Có sobre H. O que é esse Có? Cateto oposto. E o H é hipotenusa. A gente abreviou, que nós vamos escrever várias vezes, então a gente abrevia. Cosseno de alfa é K sobre H. K, cateto adjacente. H é hipotenusa. Tangente de alfa é Có-K. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a forma de a gente memorizar é você escrever nessa sequência seno, cosseno, tangente e fala assim, eu quero 2 Có-K. Observe aqui, ó, a parte de cima. Do seno é Có, do cosseno é K, Có-K. E os dois é H embaixo. E a terceira relação, Có-K. Então, 2 cocas. Aí o 836 é o cateto oposto. Cateto oposto, eu fico entre o seno e a tangente, mas eu tenho que essa é a hipotenusa. Então, é o seno que a gente vai aplicar. Vou escrever seno de alfa é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o alfa não é 57? No lugar do 57, a gente coloca o valor dele, que é 0,839, que é igual 839 sobre o H é o S. Aí o 0,839 tem sobre 1. Multiplica cruzados 0,839S é igual a 839. S é 839 dividido por 0,839. S é igual a 1.000 quilômetros. Então, a distância S que esse sinal de satélite percorre para chegar até a antena receptora é 1.000 quilômetros. Tchau para vocês, um bom final de semana.